Então damos boas-vindas a todos. Nós estamos aqui falando do Grupo da Amizade Francisco de Assis, no Jardim Gá, em conexão com Celuz, Seara Espírita, Luz e Vida, na Cidade Ocidental. Os nossos companheiros aí de trabalho espírita. Então hoje nós viemos falar sobre um tema muito interessante, que nós temos que nos reportar ao ano de 1978, do século passado, do milênio passado, onde na cidade de Alma-Ata, na localidade de Alma-Ata, houve uma conferência da Organização Mundial de Saúde, em que as autoridades de saúde mundiais falavam sobre a importância de se voltar a se contemplar, a pesquisar, a ouvir as medicinas tradicionais dos povos. Como vocês sabem, antigamente a gente coloca assim, milênios atrás, ou séculos atrás, dependendo da planta, da erva medicinal, nosso remédio era encontrado nos campos, nos cerrados, na Mata Atlântica, nas matas em geral. Então de lá é que nós retirávamos os medicamentos para nos dar suporte à saúde, à vida, quando nós adoecíamos. E isso foi principalmente até o século XIX, quando a ciência começou a desenvolver-se e a pesquisar, principalmente os elementos naturais, e trazer toda uma nova tecnologia, inclusive com relação à saúde, aos medicamentos, e fazer, a partir da matéria-prima natural, remédios mais específicos, mais potentes, para determinados males, como vimos em outros momentos, como nós temos uma palestra sobre o Cerro Piedoso, onde foi descobertos os antibióticos que deram fim a muitas doenças, inclusive a hanseníase, na década 40, nos anos 40 do século passado. E assim a ciência evoluiu bastante. E a partir desses momentos, os fitoterápicos, as ervas medicinais, elas foram, vamos dizer assim, menos utilizadas pela população em geral. Mas o que se constatou lá em Alma-Ata, pela Organização Mundial de Saúde, naquela conferência, de que 80% a 85% da população mundial fazia uso de plantas medicinais. Além do tratamento convencional, que a ciência já certificava, os povos, todo mundo ainda fazia uso do seu chazinho, para lhe dar alívio, concomitantemente ao tratamento convencional, ou chamamos de alopático, nós vamos chamar de convencional. E ao mesmo tempo eles continuavam a seguir a medicina, os tratamentos tradicionais dos povos e suas etnias, inclusive vindo dos índios, vindo dos povos originários, aqui na América, em outros lugares também, no Egito, na China, na Índia, que é onde existem as medicinas tradicionais muito famosas, medicina chinesa, medicina ayurvédica, na Índia, e assim por diante. Então, a Organização Mundial de Saúde pediu, olha, vamos olhar isso novamente, vamos estar em contato com essas comunidades, com esses saberes, porque nós precisamos deles, não podemos abandoná-los, eles são portadores de muita riqueza. Então, aconselhando as nações a formularem políticas de incentivo à pesquisa, a ouvir, a catalogar, a trazer essas pessoas também e esses conhecimentos para os serviços de saúde pública. E assim, isso foi são conversas a nível mundial que foram se intensificando, até que em 2006 o Brasil adotou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos,
em 2006, lançou a sua política. Isso com base na Constituição, que o Estado, né, a União, deve formular políticas no campo social, e entre elas está a saúde, de desenvolvimento. Então lançou-se em 2006 essa política de estudos, de buscar na medicina tradicional, na nossa medicina tradicional, os recursos para estudo, trazer para que haja um uso, eles chamam de uso racional e seguro. O que é isso? Vamos pensar, é isso mesmo? Vamos levar para o laboratório, vamos estudar, identificar essas plantas medicinais, como é que são feitas esses chás, está certo, a dosagem é essa mesma, existem contraindicações. Então toda uma comunidade acadêmica começou-se a se dedicar a esse estudo até hoje. E isso não só no Brasil, como no mundo. Um dos maiores países que se desenvolveram nesse campo, desde a década de 50, depois das guerras, que voltou a ter esse olhar cuidadoso, atencioso e científico a respeito das plantas medicinais, foi a Alemanha. A Alemanha é um dos grandes polos de desenvolvimento intelectual e acadêmico na preservação, no estudo e na divulgação da utilização das ervas medicinais. E a gente pode pensar assim, mas isso é antigo, né? Sim, é antigo e é sagrado. Nós vemos citações nos livros sagrados de todas as religiões. Aqui no nosso caso, no Brasil, um dos nossos referenciais são os livros sagrados compilados na Bíblia, a Bíblia judaica e também os escritos cristãos, que estão no que nós chamamos de Bíblia, o Antigo ou o Novo Testamento, que reúne os dois. E lá nós vemos na Gênesis, no primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 29, que Deus, acho que se não me engano, no sexto dia, no terceiro dia, depois vocês confiram lá, eles vão e Deus cria as ervas, os frutos, e diz que isso é para manter tanto animais quanto os homens que vieram depois. Tá? Então as ervas eram para nos manter. Manter como? A força física, os corpos, mas também a nossa saúde. Mantermos de uma forma geral, integral. Né? Então, já diz lá que as ervas foram criadas por Deus para nos manter, para nos dar força. E nós cada vez mais nos deslumbramos quando a comunidade científica e a comunidade em geral vai se servir dessas ervas, fica encantada. Então hoje nós temos os mateiros, os raizeiros, os nossos índios, nossos povos originários, que eles conhecem, têm um conhecimento profundo de centenas e centenas de ervas medicinais, que são verdadeiros tesouros, não só como remédio, mas como alimento, e às vezes os dois juntos. Mas também, com o auxílio da ciência, se descobre que existe dose, né? E existem algumas que são tóxicas e que devem ser usadas, ou abandonadas, ou se usadas com muita ciência, com muita ponderação. Não é só porque veio da natureza, é natural, faz bem em toda e qualquer situação. Não. Então a ciência veio desmistificar isso com muito carinho, com muito respeito, e isso é muito enfatizado nesses textos acadêmicos, de que deve se respeitar, deve se anotar, não se deve fazer juízo de valor a respeito de nada, quando você não tem um estudo que lhe dê base para que você possa intervir. Então, exatamente, até mesmo para dar segurança, como fala a nossa Política Nacional de Medicinas, de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que nós devemos dar segurança, ou seja, nós introduzimos novamente o uso dos chás e dos fitoterápicos por meio de tinturas, extratos, etc., mas de forma segura e de forma que tenha promova a saúde. A gente não pode, por exemplo, chegar aqui na nossa rua
Aqui, tem uma planta que eu vou fazer um chá, pegar aqui na rua. A gente não sabe que bicho passou por ali, quais são os contaminantes daquela rua, que podem ter, vamos dizer assim, colocado, a planta pode ter absorvido, aquilo pode vir para o nosso organismo. Então, essas técnicas, esses saberes, eles precisam estar cada vez mais alinhados com a pesquisa científica. E existem milhares de cientistas nessa área, né, trabalhando no estudo dessas plantas e desenvolvendo e confirmando e orientando a todos nós da comunidade para o bom uso disso, incentivando o plantio, um plantio orgânico, né, porque precisa ser um plantio orgânico, que é algo que nós vamos ingerir para a nossa saúde. E nós sabemos que a agricultura, quando ela não é orgânica, convencional, muitas vezes é utilizado muitos defensivos agrícolas ou agrotóxicos, e isso nos traz muito mal, né? Traz benefício, mas também traz males que estão coligados. Nós sabemos, já falamos aqui, que o brasileiro, em média, ele consome na sua alimentação cerca de 5 litros de defensivos agrícolas por ano, por média na população brasileira. Nós somos o país onde mais se utiliza defensivos agrícolas. Então, as plantas medicinais, elas devem estar fora, serem cultivadas de uma maneira orgânica. Por isso que eles trazem, a Secretaria de Saúde desenvolve diversos programas de hortas de plantas, hortaliças de forma geral, e de plantas medicinais também. Formam hortos, como nós temos aqui no Grupo da Amizade Francisco de Assis, o nosso Bosque de Francisco, onde nós oferecemos algumas plantas, mostramos as plantas, divulgamos as plantas medicinais e alimentícias, e fornecemos algumas também à comunidade gratuitamente ou mediante uma retribuição ao trabalho. Então é importantíssimo a gente verificar isso. E a doutrina espírita, o que é que nos fala a respeito? A doutrina espírita nos vem nos trazer, por meio do Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais. As leis morais, para quem não conhece, são propostas feitas por Kardec, perguntas a respeito da lei divina natural. Existe uma lei divina que governa, de Deus, que rege o mundo? Ele falou sim, os Espíritos dizem que sim, há tanto as leis físicas como a lei que rege o campo moral. O campo moral do homem, da humanidade, do comportamento, da filosofia, do ser no mundo, perante um ou outro, perante o seu próximo, perante os animais, perante os bens que o cercam. Essas são as leis morais. E as leis físicas são aquelas que a ciência está cada vez mais se aprofundando e se ramificando nos seus diversos departamentos. Então Kardec propôs aos espíritos a divisão, né? Podemos apresentar uma divisão de diversos setores onde há incidência dessas leis morais. Ele falou sim, você pode propor, e propôs a divisão das leis morais em 10 leis, começando a lei de adoração e terminando na lei de justiça e amor e caridade, lá na parte terceira do Livro dos Espíritos. Uma das leis, a quarta lei, seria a lei de conservação. E olha, eu vou pedir a permissão a vocês para ler um trechinho sobre essa pergunta que Kardec faz sobre a lei de conservação, né? Lá no capítulo 5, lei de conservação. A lei da natureza, pergunta 702. O Livro dos Espíritos são perguntas e respostas feitas por Kardec e estudiosos aos espíritos que responderam por meio da psicografia ou pela psicofonia de médiuns. São mais de 1019 perguntas e respostas. Na pergunta 702, falando sobre a lei de conservação, no capítulo 5, é perguntado: é lei da natureza o instinto de conservação? E os espíritos respondem: sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Uns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Nós é raciocinado. Nos animais é mais maquinal, instintivo, mas todos os seres buscam a conservação, a sua preservação. O vírus, a bactéria, o pássaro, né? O elefante, o jacaré, nós, os gatos, os cachorros, todos nós possuímos esse instinto de conservação. Nós queremos sobreviver, nós queremos vida, queremos bem-estar. Isso faz parte da vida humana, né? Da vida planetária.
Então, e por que Deus nos deu esse instinto? Exatamente para que nós cumpramos os nossos desígnios aqui na Terra. Por que a gente veio aqui na Terra? A gente tem um objetivo, tem um propósito de todos os seres, do vírus, da bactéria, do jacaré, do gato, do cachorro, do ser humano. Todo mundo tem um objetivo, tem algo a cumprir. Por isso que nós nascemos. Né? Esse propósito, então, para que a gente cumpra esse propósito, que queira lutar por ele, nós temos esse instinto de conservação, de preservação da vida. Né? Precisamos sobreviver, precisamos trabalhar, agir, arar o solo, bater o ponto lá no emprego, ensinar, aprender, nos aprimorarmos, para que nós consigamos servir mais e, servindo mais, sermos exitosos em conseguir os meios de sobrevivência. Tá? E esses meios de conservação é perguntado aos espíritos. Na pergunta 704 é feito esse questionamento. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, para cumprirmos esses desígnios, Deus lhe facultou, lhe possibilitou em todos os tempos os meios de o conseguir, e os bons espíritos, os espíritos superiores nos falam, certo? E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então, nós estamos cercados, como nós repetimos sempre aos sábados aqui, e toda vez que falamos sobre esse tema maravilhoso, sobre as riquezas no qual nós estamos imersos. São inesgotáveis. Cada vez mais que a ciência, e nós vivimos isso, nós começamos aqui com o Bosco de Francisco, e nos leva a estudar a questão das plantas, é uma maravilha. As plantas, elas fornecem, diferentemente dos medicamentos, por exemplo, a gente está com uma dor, a gente vai e toma um remedinho para dor de cabeça. Então, aquele remedinho vai lá para dor de cabeça. Uma planta que serve para dor de cabeça, ela é analgésica. Só que ela também trata o estômago, trata o intestino, pode ser que ela melhore os batimentos cardíacos. Uma planta só, mas nós pensamos só na dor de cabeça, né? Mas ela vai tratar outros sistemas. Os pesquisadores, os cientistas dessa área, né, da farmácia, da fitoterapia, os estudiosos, né, acadêmicos, dizem que eles são compostos, são fitocompostos, são complexos. Eles não se limitam a determinada coisa. O medicamento alopático ele tem aquela finalidade, realmente às vezes precisa de uma coisa específica. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa toma um chá que ele vai servir para a analgesia, dor de cabeça. Chá de picão, por exemplo, que é muito consagrado, tem muitas pesquisas confirmando isso. Mas tudo bem, só que você tem pressão, você já tem uma certa idade e toma remédio para pressão alta, para baixar a pressão. E o picão também baixa a pressão. O que vai acontecer? A sua pressão vai cair pelo remédio, né? Cai, e o picão ainda vai fazer isso, ó, baixar mais. Isso pode fazer bem? Não. Pode fazer muito mal. Você pode desmaiar, por exemplo. E você está numa situação de desmaio solitário, né? Pode acontecer um acidente. Então, é necessário se dosar. Então, pessoas que tomam remédios para isso, para aquilo outro, remédios controlados, que fazem uso de plantas medicinais, devem tomar cuidado, porque há uma interação, ou aumentando, potencializando o efeito dos remédios alopáticos, ou anulando eles. Então, o que vai fazer, o que nos dá essa resposta à ciência? A pesquisa. Então, por isso que as organizações de saúde estão estudando, orientando. Então, tem que, às vezes, a pessoa que toma remédios controlados, alopáticos, que vai fazer o uso de plantas medicinais, comunique isso ao médico. Faça isso com acompanhamento médico. Tá? Então, é um exemplo. Porque o fitoterápico, ele atua em diversos sistemas. E, às vezes, tem um sistema que a gente não quer mexer. A gente quer cuidar da dor de cabeça, né?
Em contrapartida, alguns remédios alopáticos, eles vão lá naquela causa ali, só que eles podem prejudicar outros. Eu tomo remédio aqui, ele é ótimo para dor de cabeça, mas prejudica o estômago. Prejudica o fígado, no caso de alguns remédios antitérmicos, que a gente inclusive dá para as crianças. Eu não sei, eu não vou falar o nome, não quero comprometer a marca, mas existem alguns remédios aí, né? Não sei o que é não sei o que mas não sei qual é o princípio ativo, né? Vocês vão lá e ver. Então, alguns princípios ativos desses medicamentos, eles são bons para dor de cabeça, mas prejudicam o fígado. Alguns antitérmicos, principalmente que a gente dá aconselhado para a gente dar para criança. Então, pode ser prejudicial uma alta dosagem. Então, se a gente der, por exemplo, uma tintura, um chazinho de picão para uma criança, pode ser que ela, com certeza, vai abaixar a febre e vai fortalecer o fígado dela. Não vai ter, ela é hepatoprotetora. Olha só que maravilha. Né? Mas isso tem que ser feito com muita cautela. Né? Muita cautela. E a gente sabe que o picão, eu dei como exemplo, não existe toxicidade nele. É seguro para crianças também. Mas crianças maiores, né? Acima de 2 anos. Tá? Bom, continuando. Então hoje nós vamos apresentar para vocês, toda vez que viemos falar sobre o tema, né, nós vamos apresentar uma dessas riquezas. E uma dessas riquezas está atrás de mim aqui. Não sei se vocês notaram aqui que tem uma invasora aqui no nosso estúdio, que é essa linda aqui, ó. Isso aqui, alguém sabe o nome? Eu não vou falar o nome científico dela, é a Pereskia. Lembra da Pereskia? É essa aqui, a Pereskia. Vou puxar o galinho dela, que eu já tirei o galinho dela. Puxar aqui o galinho, olha como ela estava crescida. Olha o galinho dela ali, da nossa mata que nós temos dessa Pereskia aqui. Essa Pereskia aqui é chamada de Pereskia aculeata. Pereskia vem do nome de um pesquisador europeu, eu não sei a nacionalidade dele, não lembro, li, mas não lembro. E, em homenagem a ele, quem registrou, deu o nome, seria Peresky, o nome dele, um dos sobrenomes. Aí ficou Pereskia. Aculeata, porque ele tem alguns espinhos aqui. Em cada base dessas folhas aqui, existem 2 espinhos pequenininhos para baixo, assim, apontando para baixo aqui, ó. Tá. Tanto é que quando você vai colher, você tem que colher ela de cima para baixo, assim, ó. Nesse sentido aqui, ó. Porque se você fizer isso aqui, você vai, ó, enganchar aqui. Então ela é ótimo. Como ela é conhecida aqui no Brasil também? É uma planta nacional, está nas Américas. Chama-se, conhecida popularmente, o nome mais conhecido é Ora pro nobis. Ora pro nobis, orai por nós, em latim. Ora pro nobis, em latim, traduzindo orai por nós. Então essa criatura aqui divina, ela é riquíssima, suas folhas, em proteína. Cerca de 25% da folha é pura proteína, 20 a 25%. Então, uma fonte proteica vegetal de grande importância. Então, para vegetarianos, veganos e qualquer pessoa. Rica em as folhas, frutos, também rico em ferro. Então, pessoas que estão passando por necessidade de complementação de ferro, excelente fonte. Dizem os estudiosos que ela tem mais ferro do que o bife de fígado. Antigamente as pessoas falavam, você está com anemia, coma fígado de boi. Existe isso, né? Acho que deve existir no mercado. Eu não conheço não, mas deve existir. Esqueci se existe. Agora eu sou vegetariano, né? Então, como que vai você... Então a gente tem diversos relatos de pessoas que vieram aqui no Garfa dizendo, olha, foi assim que a gente conheceu, meu filho tinha uma anemia profunda e começou só ingerir as folhas da Ora pro nobis, ficou bom. É mesmo? Como é que é isso aí? A Ora pro nobis. Aí a gente foi estudar e descobriu realmente. Ferro, cálcio. Eu tenho deficiência de cálcio e tal, mas não me dou bem com leite. Tem mais cálcio do que o leite, derivados. Eu não quero tomar leite, não suporto. Então, folhinha de Ora pro nobis. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó, você vai fazer o seguinte, você quer uma forma simples aqui de consumo é essa, que você pega e come. Mas não tem que ferver, tem que limpar. Eu já fui lavado, viu, pessoal? Então, tem que fazer isso. Come. É melhor do que alface, mais rico que alface, porque couve. Lavou, colocou no prato.
sem agrotóxicos. Gente, isso aqui nasce igual mato. Já está acostumado com o clima das Américas. Não precisa colocar nada. A terra onde ela nasce é pouco exigente. Inclusive é colocado em áreas degradadas, para recuperação de áreas degradadas. Precisa de... Ela sobrevive em solos pobres. Então é uma beleza. Depois que ela pega, às vezes ela leva um pouquinho de tempo para pegar. Precisa plantar onde pega sol, de preferência. Ou então sol em algum momento do dia. Aí ela vai desenvolver mais no sol, né? Então, olha, é rica em tal de triptofano. Triptofano é uma substância que ajuda no desenvolvimento dos hormônios, né? Da serotonina, que é um hormônio da felicidade, do bem-estar. Então, pessoas que estão fazendo tratamento também precisam da serotonina, né? Os depressivos, tal, nos ajuda nessa temática também. Então, pessoal, é uma planta riquíssima. Vou falar só isso aqui, porque senão eu vou ter que ficar muito tempo falando só dos benefícios dela. Então, pode ser refogado, fazendo com ovos na omelete que você faz aí, olha, e crua mesmo. Então, em vez de sair daqui para ir para o mercado para comprar uma alface cheia de agrotóxico, vai, colhe a sua Ora Pro Nobis. Vai ser um alimento, você fazer um suco, né? Suco com limão, refresquinho, bota na laranja. Nossa, é uma coisa boa demais, tá? E aí, para a gente plantar, ela é fácil, ó. Você pega ela aqui, ó, despreza esse início dela aqui, muito fino. Esse ramo muito fino, aproveita todas as folhinhas para fazer uma bela de um ensopadinho, né? Um angu com Ora Pro Nobis, por exemplo. Você corta aqui, fica esse galho mais compridinho, né? Mais ou menos de um palmo e meio, uma grossura talvez de um lápis, aqui está um pouquinho menor, mas foi só para demonstração. Você tira as folhas dela, né? Tira as folhas todas, sempre no sentido de cima para baixo, né? Senão, cuidado, que em cada base dessa folha aqui tem um espinho. E aqui você vai plantar a estaquinha no solo, sempre observando os espinhos voltados para o solo, não para cima, assim, eles voltados para cima, mas para baixo. Assim, senão você vai estar plantando ela de cabeça para baixo, né? Então você enfia aqui no solo, pronto, rega lá um dia sim, um dia não, ao sol, ela vai germinar e vai dar um outro indivíduo vai surgir aqui, cheio de graça e força, cheio de energia vital, que nos nutre o nosso perispírito, né? Então, queridos, essa foi nosso pequeno bate-papo sobre esse assunto tão importante, dos recursos, dos meios inumeráveis que o Altíssimo, nosso Criador, nos deu para a nossa conservação, para a nossa preservação, nossa saúde, nosso bem-estar, estar sempre, né, para cima, sempre fortalecido, para nós cumprirmos os desígnios que Ele nos deu, nos proporcionou. Também é delicioso, né? O suco é delicioso também, o suco verde. Então, muita paz a todos e acompanhem as nossas palestras, os nossos canais aí no YouTube. Dê um like, assine o nosso canal, isso vai ser muito bom.